junto ao governo estadual ou federal, ou até com maior peso, né, para buscar visualizar saídas para a resolução da problemática da situação da represa Salto Grande. Nas próximas reuniões, né, conseguir integrar, né, as prefeituras que têm responsabilidade com a poluição da represa Salto Grande, né, para chamar assim, né, seja para custeio, seja para saídas, seja para medidas, né, de uma solução realmente efetiva. Ou seja, aqui, como muitos dizem, né, todos têm responsabilidade. Então, por que não integrar esses prefeitos, né, para conseguir buscar maneiras, custeios, enfim, para dialogar junto com a gente aqui. Convidar os prefeitos dessas cidades que têm responsabilidade junto à represa Salto Grande, a poluição da represa Salto Grande. Obrigado. João, de Engenharia, depois a Tereza. Tem mais algum inscrito? O Marco, que a palavra de volta. João do Bar Escola. E aí encerramos, tá? A Petrobras como resposta, as duas como resposta. Mais 3 manifestações a gente encerra, tem 15 já. Eu peço desculpa, mas a gente tem um limite. Temos até uma reunião marcada para as 2h30, que o mínimo não vai ter que ser dessa atrasada. E é aqui também. Da esgoto de Santa Bárbara do Oeste. João, eu pedi para que você tivesse uma apresentação de 2 minutos na exposição aí, e depois eu disponibilizo no slide. Não vai dar tempo. Pois não. Eu voltei aqui pela segunda vez, não fui convidado para o promotor, né? Mas também não esperava o convite, porque o pronunciamento dele já me traria aqui de qualquer maneira. Mas eu tenho uma explicação e eu até gostaria de fazê-lo, tá? Não só para deixar claro, até como houve uma apresentação oficial, e até para não dar a sensação de que o Ministério Público pudesse estar a favor ou contra dessa tecnologia, então eu preferi não fazer um convite formal, deixei aberto, inclusive o Ricardo me consultou, falei, não, está aberto, é uma reunião pública e todos poderão comparecer. Só foi essa a finalidade. Não, sem problema. Mas como eu fui citado no relatório interno dos técnicos da Procuradoria, e lá o próprio promotor fez muito bem de colocar a público as críticas, eu vim aqui a público defendê-las, né? De forma bastante enfática, baseado em dados documentais que eu trouxe, que é para procurar com o senhor inclusive, e manter a exposição para críticas, né? Críticas fundadas, muitas vezes fundamentadas, outras não, né? Eu queria fazer aqui um breve elogio à Petrobras, né? Independente das questões que hoje são pautadas pela Petrobras, cerca de 60% dos nossos projetos são bancados pela Petrobras, né? Dentre eles o próprio Piscinão de Ramos, a UTR do Irajá, que só lá a Petrobras despendeu 50 milhões de reais, né? A professora Sueli Silvia colocou muito bem que os custos das UTRs, os custos operacionais das UTRs, eles vão se reduzindo a depender justamente da intervenção na bacia, como o professor Tudis colocou. Se não houver intervenção, os custos se mantêm ou aumentam. Vou dar um exemplo típico de como isso acontece, de um caso e do outro. É o caso, por exemplo, do Ibirapuera. Hoje o custo de operação do Ibirapuera é cerca de 20% o custo que foi quando ela foi inaugurada há 15 anos atrás. 15 anos. Não foi há um ano, não. Foi há 15 anos atrás. E o Ibirapuera permanece lá, e vocês podem imaginar a infinidade de pessoas. Todo final de semana que vão lá para presenciar a operação da estação e principalmente fiscalizar o bom rendimento dela, né? Com relação à questão que foi abordada em rendimento, eu vou deixar esse material, já que eu não vou ter tempo para a defesa, mostrar que eficiência não é, evidentemente, sinônimo de eficácia e de efetividade. Quando você estabelece na estação do Arroio Fundo um padrão de lançamento de efluente, que é estabelecido por regulamentação federal, estadual e municipal, nós, contratados pela Prefeitura do Rio de Janeiro e não pela INEA, nós somos obrigados a cumprir o padrão de emissão. Evidentemente que a Prefeitura, assim como o promotor, tem preocupação com relação ao custo de operação. Quanto mais se gasta na operação, melhor água você tem. Exemplo disso é o Piscinão de Ramos. O Piscinão de Ramos tem padrão de água de balneabilidade.
Mesmo processo, idêntico processo, água desinfetada. Vocês nunca ouviram, porque o piscinão é um sucesso internacional. Até o Mikhail Gorbachev foi tomar banho no piscinão, que hoje é presidente de uma ONG internacional, e nunca teve caso de nenhuma hepatite, dermatite, etc. Então, o padrão de emissão é ligado à regulamentação, às normas de emissão. Então, no caso do Arroio Fundo, tem momentos que a água entra, por exemplo, 300 miligramas por litro de DVO, e tem momentos que ela entra com 30, né? Evidentemente que 300, para você abater para 20, por exemplo, é uma redução fantástica. Reduzir de 30 para 20 é uma redução muito menor. Então a eficiência é muito menor, mas o padrão de emissão é o mesmo. Isso é uma questão de engenharia, como colocou o Danilo. Isso não é controverso. Com relação à citação que se faz no relatório do INEA, eu trouxe cópia do relatório, onde o INEA diz que o nosso tratamento é um tratamento secundário avançado, não é um tratamento primário. Começaram a introdução do estudo relatando isso. Eu trouxe isso, porque é impossível ser primário, procurador, porque na verdade o primário trata das questões mais básicas, retenção de sólidos, né, coisas bem primárias no tratamento de esgoto. Com relação a custos, né, como o colega colocou lá que é muito caro, né, não é muito caro, muito pelo contrário, ele é muito barato quando comparado com uma ET convencional, né. Exemplo disso, você pega uma ET de Barueri, trata hoje 11 metros cúbicos por segundo, né, ela é cerca de 11 vezes mais cara do que uma estação essa que nós estamos colocando. Essa custa 160 e Barueri custa 10 vezes mais caro, ou custou 10 vezes mais caro. Isso está no trabalho que nós estamos apresentando em congresso pelo gerente de operação da ET Barueri. Por que eu estou citando a ET Barueri? Porque simplesmente é a maior estação de esgoto da América Latina. Se ela é maior, indubitavelmente ela teria que ter um custo de operação muito menor que estações menores. Então, estou pegando a maior estação comparando com uma estação grande, que aqui de Salto Grande é uma grande estação, que é tão grande quanto a estação do Pinheiros. Para você ter uma ideia, o custo de implantação da estação do Pinheiros, que hoje está sendo inclusive pilotada pelo presidente da Assembleia, pelo deputado Capesi, para que agilize a implantação, lá custa 250 milhões para dispor o Pinheiros, para uma vazão também de 10 metros cúbicos por segundo. Só que lá não é somente uma UTR, são 6 UTRs e 11 tomadas de tempo seco, que são dispositivos para levar água poluída para as UTRs. Então, realmente, para a região, para a localidade, é um custo relativamente alto. Não. As 6 unidades que somam 10 metros cúbicos por segundo, a mesma vazão daqui, por 250 milhões, com mais 11 TTS, tomada de tempo seco. Tá? Então, os custos são compatíveis sempre com a vazão. Tem soluções, por exemplo, que atende uma região muito maior, onde a vazão da carga, como o professor coloca, a carga pontual é menor, o custo é menor. É evidente que sempre é proporcional a vazão do tratamento e nunca a condição econômica, a condição de impacto que possa ser afetada. Só para ter uma referência da grandeza da tecnologia brasileira no mundo, não estou aqui querendo me vangloriar, não. Quando o professor Donizzi fala que esteve na Argentina conversando com os técnicos do Rio Cachoeiro, o pessoal da Acumar, que é a cuenca do Rio Cachoeiro e Matanza, a tecnologia é o Float Flux. Nós tivemos lá com o Macri, que é o governador do Distrito Federal, e tivemos também com Santinha, que era o ministro de Meio Ambiente. Então, não é uma solução nova, não é uma solução experimental, é uma solução que no Ibirapuera, na Aclimação, na Pampulha, no Piscinão de Ramos tem 15 anos. E todos os dados que nós estamos apresentando são fiéis com documentações. Além da questão do fósforo que foi bem colocado, o sistema sempre é dimensionado para grande remoção de fósforo, e isso ele cumpre muito bem. Se for necessário também remoção de nitrogênio por alguma outra razão, o nosso processo faz também o Float Flux O2, que é uma nova tecnologia que foi testada e aprovada pela CETESB, justamente naqueles ensaios que o professor citou na sua apresentação, que são 2 testes que foram realizados contra os outros concorrentes. No O2, a remoção é bem mais significativa de nitrogênio do que com ar puro. Por quê? Por conta da superoxigenação, água supersaturada e com pH básico. Isso volatiliza muito mais rapidamente o nitrogênio.
alguma coisa aqui? Vou falar. Os gráficos só que eu queria apresentar, mas isso aí é ilustrativo. Se for um arquivo pesado, eu comprometo em encaminhar por e-mail. Por e-mail para as pessoas, não? Eu queria agradecer. Pois não. Eu gostaria de agradecer, principalmente a colocação da doutora Silva, desculpa, porque é exatamente isso, é como o professor Tudice colocou, é como o próprio procurador colocou. Existe uma bacia hidrográfica que atende à foz do rio Atibaia. Nós não propomos nunca, em momento algum, que isso fosse substituto do saneamento básico ambiental. Ela é uma complementação. Além disso, não se pode comparar, apesar dela ser muito mais barata e ter 1/3 da maior estação de tratamento de esgoto do Brasil, quiçá das demais, ela também atende as coisas que a estação de tratamento de esgoto não atende. Carga difusa, remoção de lixo, remoção, doutora, do assoreamento, a senhora que é geóloga, e todo o material que é erodido pela conurbação, ele vai correndo pelo fundo do rio, e lá nós retemos e removemos isso. Nesse custo dos 2 milhões, está a retenção do material, retirada e disposição final. Inclusive o tijolo que o procurador estava colocando a dúvida com relação à sua aplicabilidade e comercialização, que até a senhora mandou para Marilene Ramos, que é a presidente do IBAMA, é uma grande defensora do tijolo. O tijolo não é uma ideia nossa, é uma ideia japonesa, é uma ideia aplicada na Austrália, é uma ideia aplicada até nos Estados Unidos. A questão do tijolo, nós estamos fechando os últimos estudos, professora, que é a questão da lixiviação do tijolo para uso e contato direto, contato primário, e estão mostrando resultados excelentes, porque não é só o tijolo com lodo, é tijolo com cimento, cal, e o cal inertiza patologicamente o lodo. Então, não é uma aventura, é um trabalho científico que está sendo conduzido. E, independente disso, o lodo, em qualquer estação nossa, ele volta para onde ele nunca deveria deixar de ir, que é a rede de esgoto. Então não é um problema o lodo. No Ibirapuera, na Aclimação, na Lagoa da Pampulha, todo o lodo retirado, ele vai para a rede de esgoto, para onde ele vai ser conduzido para ser tratado. Se você não tiver a rede do local, aí sim ele recebe o beneficiamento e recebe uma disposição final. E o tijolo é um aplicativo muito interessante porque ele reduz custo de tratamento e tem um valor de mercado, é um produto para ser utilizado, principalmente para pavimentação, para tijolo e para telha. Basicamente é isso que eu queria dizer nesse curto espaço de tempo. Aguardei calmamente, mas eu gostaria depois que eu protocolasse o documento. Claro. Tá?